Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou o Marcelo Gantes e hoje a gente vai conversar sobre respiração celular. Nas aulas anteriores a gente viu o processo de fermentação, a maneira que alguns organismos tinham como conseguir a sua energia de maneira anaeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio. Hoje a gente vai dar uma olhadinha como é que a gente adquire essa energia com a presença do oxigênio. Afinal, a respiração nada mais é do que uma maneira que a gente tem de liberar a energia presente nos alimentos. Mas, para ser mais preciso, a gente consegue liberar a energia presente nos açúcares, a energia presente na glicose. Então é para isso que a gente respira. Essa é a função da respiração. A respiração ela funciona como se fosse a combustão de um carro. Tá? Então um carro ele pode estar carregado de gasolina no tanque, mas se o motor não estiver queimando essa gasolina, não vai liberar a energia necessária para o carro se movimentar. A gente é a mesma coisa. A gente pode estar cheio de comida, mas se não houver o processo de respiração celular, a gente não vai queimar essa energia, não vai liberar a energia presente nesses alimentos, presente na nossa reserva de alimentos lá, nossa reserva de nutrientes, a nossa reserva de glicose. Então a gente não vai liberar essa energia que está ali para que a gente possa se movimentar. Como a gente viu nas aulas anteriores, a glicose ela é dividida em 3 etapas. Glicólise, a respiração celular, desculpa, é dividida em 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Dessas etapas, apenas a glicólise não ocorre na mitocôndria, ela ocorre no citoplasma da célula. A glicólise ela é a fase em comum entre a fermentação e a respiração celular. Então essa é uma das coincidências dessas etapas. As próximas etapas aqui, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, acontecem obrigatoriamente dentro da mitocôndria celular. Então, se nós não tivermos uma mitocôndria celular, não tem como acontecer esse processo de respiração. Tá? Então, glicólise é o único que ocorre no citoplasma celular. Ele é a fase comum entre a fermentação e a respiração celular. Tá? Depois que a gente viu lá na aula da fermentação que quando a glicose entra na célula, ela sofre um processo de glicólise. O que é isso? Lise é a quebra da glicose. Então, a quebra da glicose. Então, ela pega essa glicose, que é um composto de 6 carbonos, quebra ele em 2 compostos menores de 3 carbonos, que são os ácidos pirúvicos ou o piruvato. O ácido pirúvico ou piruvato ele pode tomar um caminho que é a fermentação. Vai ser transformado em ácido láctico ou etanol e a liberação de gás carbônico. Se ele seguir o caminho da mitocôndria, essa glicose agora ela vai entrar no ciclo de Krebs, ok? Então, a glicose ocorre no citoplasma da célula, é em comum com a fermentação e com a respiração celular. Quando a glicose entra na célula e ela é quebrada, lá na glicólise, a liberação o saldo final é 2 moléculas de ATP, produz 4, mas gasta 2, então tem como saldo final 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de energia. Esse ácido pirúvico agora ele vai ser encaminhado para a mitocôndria para poder chegar aqui no ciclo de Krebs, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui de forma mais geral. Aqui nós temos um resumão. Então olha aqui, ó. A glicólise ela ocorre na presença ou na ausência do oxigênio, tá? Ela transforma a glicose no piruvato, ok? Esse piruvato vai ser mandado lá para a mitocôndria, onde vai se juntar com uma molécula de acetilcoenzima A, chegando no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico ocorre em vários processos de descarboxilação e liberação de elétrons, que são, esses elétrons, eles são sequestrados, digamos assim, pelos carregadores de elétrons, que são o NADH e o FADH. Esses vão levar esses hidrogênios até as cristas mitocondriais, as cristinhas aqui. Para quê? Para fazer o processo de fosforilação oxidativa. Então aqui é o nome, a fosforilação, vai colocar um fósforo. Oxidativa, eu preciso de um oxigênio. Tá? Então a gente vai ver como é que esse processo ocorre. No final de todo esse processo aqui, nós vamos ter
entre 30 e 32 ATPs de saldo final. Enquanto na fermentação nós temos apenas 2 ATPs de saldo final, na respiração celular nós temos 32 ATPs de saldo final. Isso quer dizer que o aporte energético que a respiração celular tem nas nossas vidas é muito maior do que quando a gente fazia fermentação, quando nós éramos organismos lá unicelulares fazíamos fermentação. Então a respiração celular ela libera uma quantidade de energia muito grande. Então essa é a verdadeira função. Então vamos dar uma olhadinha agora no ciclo de Krebs, de maneira bem simples. Ó. O ciclo de Krebs, então, o piruvato chega na célula, tá? Ele chega lá na célula, chega na mitocôndria celular, ele vai se juntar com uma molécula de coenzima A e vai começar a participar desse ciclo. O que acontece? Esse composto aqui, ó, libera um CO2, esse CO2 ele vai ser liberado na respiração, né? Vai ser liberado depois. A liberação de hidrogênios, esses hidrogênios são sequestrados pelos NADs e pelos, cadê o FAD? Pelo NAD e pelo FAD. O NAD e o FAD são transportadores de elétron, transportadores de hidrogênio. Para onde eles vão levar esses hidrogênios se eles são transportadores de hidrogênios? Eles vão levar para as cristas mitocondriais, para a cadeia respiratória, lá onde ocorre a fosforilação oxidativa. Por que isso? A gente vai ver que esses hidrogênios é o que de fato fazem com que a célula produza energia, que a mitocôndria de fato produz energia. Então o ciclo de Krebs ele serve para tirar carbonos, descarboxilizar e pegar os hidrogênios que são liberados ao longo do processo e também produz uma molécula de energia, tá? Então, quando falar em NADH e FADH, a gente está falando de respiração celular, porque NADP é na fotossíntese, NAD é na respiração. Então, o ciclo de Krebs produz os elétrons, libera energia em gás carbônico, esses elétrons aqui livres, esses hidrogênios livres, vão ser carregados para a crista mitocondrial. Na crista mitocondrial, aqui as cristas mitocondriais, esses hidrogênios são mandados para fora. Então temos aqui na mitocôndria, ela tem uma membrana externa que é lisa e uma membrana interna que é toda preguiada. Esses hidrogênios, então o NAD e o FAD, eles chegam e liberam os hidrogênios aqui nesse espaço intermembranas. Só que o que acontece? Quanto mais hidrogênio eu tenho nesse espaço, mais ácido vai ficar esse meio. Maior vai ser a acidez desse meio. Então, isso não pode acontecer. Esses hidrogênios eles vão dar um jeito de voltar para dentro da célula. Só que eles só conseguem voltar para dentro da célula no meio de uma proteína chamada ATPase, uma proteína produtora de ATP. Então, cada vez que o hidrogênio volta aqui, ele dá uma volta nessa proteína e essa proteína produz um ATP, ó, um ADP transforma em ATP, uma adenosina difosfato mais um fósforo inorgânico, então ele faz o processo de fosforilação, ele coloca esse fósforo aqui. Então, cada vez que o hidrogênio entra, há a produção desse ATP. Só que se tinha hidrogênio desse lado aqui e ele ia ficar ácido, quando o hidrogênio voltar para dentro da mitocôndria, não vai ficar ácido de novo? Vai. E aí que entra o oxigênio. O oxigênio ele entra para neutralizar esses hidrogênios. Se eu juntar dois hidrogênios com uma molécula de oxigênio, eu tenho a famosa H2O, ou seja, uma molécula de água. Então, no final desse processo todo, o oxigênio ele serve para oxidar esses hidrogênios, evitar a acidificação da mitocôndria, formando uma molécula de água. Então, de novo, desde o início, só para a gente recapitular. A glicose entra na célula, ela é quebrada em duas moléculas de piruvato. Esse piruvato entra na mitocôndria, se associa com a coenzima A e participa do ciclo de Krebs, entra no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs é retirado carbonos e hidrogênios. Esses carbonos são liberados, são expelidos e o hidrogênio é mandado para a cadeia respiratória. Quando chega na cadeia respiratória aqui, ele vai ser, os transportadores de hidrogênio vão jogar os hidrogênios para fora da primeira membrana, no espaço intermembranas, aumentando a concentração de hidrogênios nessa região.
Para poder voltar para o interior da célula, o hidrogênio ele tem que passar por uma proteína chamada de ATPase, ou produtora de ATP. Cada vez que passa aqui, ele vai produzir um ATP, vai produzir uma energia, tá? Então, quando o hidrogênio se encontra no meio da célula, já produziu energia, fez o caminho dele, cada 2 hidrogênios se juntam a uma molécula de oxigênio que chegou através da nossa inspiração, chegou lá, se funde, forma uma molécula de água e aí a água é utilizada no nosso metabolismo. Tranquilo? Então, o processo de respiração aqui de uma maneira bem simplificada, bem simples, para a gente poder entender. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e até a próxima.